notícia internacional, né? Você sabe que a mídia, a velha mídia, nós somos a nova mídia e você tem a velha mídia. A velha mídia, ela tem brigado com a realidade. Eles não aceitam a realidade. Eles querem empurrar coisas na nossa goela abaixo, coisas que a gente não aceita, né? Essa semana eu falei com vocês que a Suprema Corte do Reino Unido chegaram à conclusão que a definição de uma mulher é aquele que nasce como mulher. E eles entraram em pânico. Uau, como que pode? Vocês estão dizendo que o céu é azul, que a grama é verde. Oh, meu Deus! E você fica assim, cara, 80%, 90% da população concorda com essa decisão. Todo mundo sabe disso. Mas eles fazem esses programas de televisão, esses programas de jornais, querendo fazer você pensar que o povo pensa diferente de você. E não é verdade. A grande maioria do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e do mundo concorda com a gente. Concorda. Fala, não, não, não. Não é nem controverso. Todo mundo sabe que essa é a definição. Mas eles tentam enganar. Então vamos falar um pouco do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, da esquerda querer proteger um bandido, aonde eles tiram o nome do bandido e dizem o homem de Maryland. O homem de Maryland. Tentando mentir para vocês, tá? Então, galera, vai no comentário, dá o seu joinha aí se você não deu, vê se você consegue fazer um comentário. Deixa eu mudar o comentário aqui. Por exemplo, se você não está conseguindo fazer o comentário, é porque o youtuber te tirou do canal. Então, você precisa voltar e fazer o comentário de novo, entendeu? Voltar a se inscrever de novo no canal, tá? Acontece muito isso no YouTube, tá? O YouTube, às vezes, tira as pessoas do canal e aí você tem que voltar e se inscrever no canal, tá bom? Então, isso acontece, não é? Acontece comigo, já aconteceu várias vezes eu tento procurar um canal e quando eu observo eu não estou inscrito no canal. Às vezes eu trago pessoas para fazer live no meu canal e aí eu reparo que já não estou mais inscrito no canal dessa pessoa. Então vá no comentário agora e deseja aí um feliz Páscoa para todo mundo, para o pessoal do canal, para os membros do canal, para os administradores do canal aí, para os apoiadores do canal, para os inscritos do canal, todo mundo. Aí se você não tiver conseguindo botar Feliz Páscoa, é porque você não está inscrito, é porque o YouTube te tirou do canal. E acontece. Eu não acho que isso seja uma censura ou uma perseguição à direita, não. Não acho que seja isso. Mas acontece mais do que você pensa, tá? Acontece mais do que você pensa, aonde o YouTuber tira as pessoas do canal, tá bom? Então, isso aí. Então, eu achei uma coisa interessante que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e isso que eu quero falar hoje com você, porque a mesma coisa aconteceu no Brasil, tá? Olha só o que a mídia. O presidente Donald Trump, ele estava ali na Casa Branca e ele estava falando. E ele começou a falar sobre o rapaz que foi deportado para El Salvador, que está preso em El Salvador, e a mídia está criando uma comoção de que o cara é uma, sei lá, Maria Tereza, é a Madre Teresa de Cocotá, em homem, que o malvadão do Trump levou para El Salvador, né? Então, o que acontece? O que acontece é que o cara que foi deportado para El Salvador, ele é salvadorenho. Primeiro ponto. Ponto 2. Ele estava ilegal nos Estados Unidos. Ponto 3. Existem fatos que dizem, né, repórter policial que afirma que ele batia na mulher. Isso aí é um repórter da polícia. Não é eu, não é o bolsonarismo, não é o trumpismo. Ele batia na mulher. E também tem o que a gente fala aqui, a polícia especializada em gangues, dizendo que eles
ele faz parte da gangue MS-13. É o que a polícia diz. Ele foi pego junto com 2 outras pessoas do MS-13 e ele foi preso, e eles acreditam que ele sim faz parte da gangue MS-13. Então, essas são as coisas. E aí, ele foi deportado, mas ainda não tinha trânsito em julgado. Ou seja, ele ainda tinha como recorrer sua situação. Sendo que eu não sei aonde ele foi preso. Você sabe que nos Estados Unidos, dependendo de onde você estiver, a polícia te prende e te deporta na mesma hora. Não tem esse negócio de você ter juiz, não tem nada disso. Deporta na mesma hora. Sempre foi assim. Só que, com o presidente Donald Trump, eles criam narrativas porque sabem que o Trump ele levantou uma guerra contra o comunismo e contra o globalismo. Como o Trump luta contra o comunismo e globalismo, então eles precisam criar uma narrativa em tudo. Por exemplo, se você conta deportados, evitados de entrar e tudo isso, na época, por exemplo, do Clinton, estamos falando de 12 milhões. Na época do Bush, estamos falando de 10 milhões. Agora, imagina você, entre 10 milhões deportados na época do Clinton. Deportados, ou que não entraram, ou que se deportaram, etc. e tal. 12 milhões. Sabe quantas vezes o judiciário entrou em combate contra o Bush? 0. O Clinton fez a mesma coisa com o quê? 10 milhões. Não, acho que o Clinton foi 10 milhões, o Bush foi. O Clinton foi 12 milhões, Bush foi 10 milhões. Sabe quantas vezes o judiciário entrou em combate com Clinton e com Bush? 0. O presidente Donald Trump, ele deportou mais ou menos, sei lá, 300 pessoas. Sabe quantos judiciários? 30. 30 ações contra o presidente Donald Trump. Então você vê claramente que o problema é outro. O problema não é o que está acontecendo, o problema é aquela coisa que eu sempre falo para a gente aqui no nosso canal. Muitas das vezes não é o que você fala, mas é quem fala, né? Quem fala. Não é o que você fala, mas é quem fala. Quem está falando isso? Quem falou aquela coisa? Quem disse aquela coisa? É isso que a gente precisa entender, né? É isso que a gente precisa entender. Quem é? Então eles não estão preocupados com as pessoas que estão sendo deportadas. Eles querem criar uma narrativa para derrotar o presidente Donald Trump. É isso que está acontecendo. Eles querem derrotar o presidente Donald Trump. Eles querem criar uma briga para derrotar o Trump. É só isso, porque o Trump, ele manda um feliz Páscoa para todo mundo, ele deseja essas coisas que ninguém quer. Então essa é a grande verdade, tá? Essa é a grande verdade. Deixa eu ver se eu encontro aqui, no X. Quero mostrar uma coisa aqui no X, para você ver, para você dar uma olhada aqui no X, o que está acontecendo aqui. Espera aí, botar aqui, procurar aqui, botar aqui o Clinton. Espera aí, 12. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. A gente vê. Bill Clinton, ok. Esse aqui não. Tem um negócio aqui que mostra legalzinho que quero mostrar para vocês. Espera aí. Até como é que é o nome dele? O Elon Musk, ele compartilhou muito legalzinho que ele compartilhou aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Espera aí. Pessoal, dá o joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar e daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa outra live, tá? Aqui, ó. Esse Twitter aqui, ele tem sido compartilhado em vários lugares, né? Em vários lugares. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Esse Twitter aqui, peraí. Acabei de ver o Twitter sumiu. Putz, mano. Que bosta. Deixa eu voltar aqui, peraí. Esse aqui.
Olha, vamos botar esse Twitter aqui só para você entender aqui o que a gente está mostrando. Vamos lá. Olha só esse Twitter aqui. Esse X, né? Não é mais Twitter. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Clinton, 12 milhões, zero jurisdição. Bush, 10 milhões, zero jurisdições. Obama, 5 milhões, zero, né, questões jurídicas. O presidente Donald Trump, 100 mil, 30 injunctions. 30. Então você vê claramente que o problema não é deportar. O problema é quem está deportando, né? E aí, olha só o mais interessante. Não sei se você viu isso aqui. O presidente começou a falar sobre esse cara que foi deportado. Olha só a mídia, como ela é tão vagabunda contra a Globo. Olha isso. Garcia was issued a deportation order. Two separate judges affirmed Garcia. Ele começa a falar, esse Garcia, ele foi deportado. 2 juízes falaram que ele deveria ser deportado. Was a member of MS-13, which is... Aí começa a falar, ele é um membro dessa gangue criminosa, perigosíssima, que é MS-13. a gang that may be even worse. We've been watching. A gangue talvez seja pior. Aí o que acontece? A mídia corta. Olha como é que a mídia corta. Preste atenção como é que a mídia corta, pessoal. Olha, vou botar o vídeo todo aqui para você ver como que a mídia corta. Olha só. In 2019, Garcia was issued a deportation order. 2 separate judges affirmed Garcia was a member of MS-13, which is a gang that may be even worse. We've been watching President Donald Trump there swearing in the new administrator of the CMS, the Centers for Medicare and Medicaid, Dr. Mehmet Oz, during this conversation. And 2 separate judges. Você entendeu? Você entendeu por que a mídia cortou? A mídia cortou porque ele começou a falar as verdades. E aí a mídia precisa cortar essa parte. A mídia tem que mentir. A narrativa tem que ser da mídia, que ele é um cara santo, trabalhador, pai de família, bonzinho, aqui nos Estados Unidos, que foi deportado pelo malvadão do Trump. Entendeu? Ó. Affirmed. Garcia was a member of MS-13. When Garcia was originally arrested, he was wearing a sweatshirt with rolls of money pouring out, an MS-13 gang symbol that he was driving with 2 other known violent MS-13 gang. Aí tá falando que quando ele foi preso, e ele foi preso junto com 2 outras pessoas que são conhecidos membros da gangue MS-13, ele estava usando coisas da MS-13. Members, 2 of the most violent members that we know of in the MS-13 gang. Ele estava junto a 2 dos mais violentos que se conhece dentro dessa gangue. Gang of thugs. In 2022, Garcia was stopped by the Tennessee Highway Patrol and was found to be transporting 7 people from Texas to Maryland. Aí ele começa a falar todos os podres do cara. Todos os podres do cara. Ele começa a falar todos os podres do cara. Entendeu? Aí ele vem aqui, ó. Ele começa a falar todo o podre do cara. Vai falando podre que o cara foi preso, o cara foi preso, o cara foi preso. E aí chega a esse momento que eu mostrei pra vocês ontem, aonde ele mostra isso aqui. Aqui, ó. O presidente Donald Trump mostra isso aqui, né? Aqui, ó. Então, essa parte a mídia corta. A mídia corta essa parte. A mídia esconde essa parte. Mas graças a Deus, o que está acontecendo no nosso querido Brasil e aqui nos Estados Unidos é que mais e mais pessoas começam a obter suas informações através da nova mídia. Porque, preste atenção, pessoal, as pessoas que estão assistindo televisão, eles não estão vendo essa parte do vídeo. Eles cortam, eles não mostram essa parte do vídeo. As pessoas que estão na internet, vendo a nova mídia, eles estão vendo isso aqui. Eles estão vendo que o cara que foi deportado, sim, é um criminoso. Aí você fala assim, mas Fábio, a mídia disse que isso aí é fake news. Bom, se é fake news, quando foi entrevistado com um senador da esquerda, por que o senador da esquerda não pediu para que ele mostrasse o punho dele? Pergunto a você. Por que ele não mostrou? Hã? Entendeu, pessoal?
Ontem, essa semana, acho que foi ontem, 2 dias atrás, um senador democrata, olha como é que estão as coisas. O senador democrata, fazendo uma jogada política, ele viaja para El Salvador para se encontrar com um coitadinho deportado. E aí ele é filmado tendo um café da manhã junto, querendo ganhar pontos políticos. Se é verdade que isso aqui é fake, por que o senador não falou assim, ó, mostra o seu punho aí ao vivo agora para as pessoas? Não mostrou. Sabe por quê? Porque é verdade. 2, da mesma maneira que o senador democrata está junto com esse cara deportado, o presidente Donald Trump se juntou com a mãe de uma vítima dessas pessoas que vêm para cá, criminosos ilegais. Quem você acha que está ganhando na visão do povo americano? O senador que se encontra com alguém que, relatório da polícia diz que ele dá porrada na esposa, foi preso junto com gangues do MS-13, teve pedidos de deportação, é conhecido como sendo da gangue. O senador se encontra com esse cara. E o Trump se encontra com a mãe que perdeu a filha por pessoas como ele. Quem você acha que a população está olhando e falando assim, esse me representa? Bom, se você é petista, claro que quem te representa é o senador que foi conversar com o bandido. Óbvio, né? Óbvio que esse te representa. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Por que eu trouxe aqui? Para fazer um paralelo a você, que a esquerda brasileira e a esquerda americana é a mesma coisa nesse aspecto. Enquanto o senador vai conversar com um bandido, o Lula traz um bandido para o Brasil. E questões têm se levantado. Fábio, será que o Lula realmente ele deu esse tiro no pé por nada? Vários de vocês questionaram isso ontem. Comecei a pensar sobre isso. Porque a pergunta é, por que o Lula daria esse tiro no pé? O Lula é tão burro assim de trazer uma bandida para o Brasil e reavivar o questionamento da Lava Jato? Fazer com que todo mundo comece a questionar a Lava Jato? Eu tava lendo agora, procurando essa parada no X, que eu mostrei para vocês. Eu tava procurando isso aí. E eu vi que, eu acho que foi o presidente Bolsonaro, ele postou, tá todo mundo postando algumas coisas sobre isso. Eu acho que foi o Bolsonaro que postou um negócio interessante aqui. Deixa eu ver se foi o Bolsonaro, peraí. Deixa eu ver se foi o nosso presidente que colocou isso aqui. Deixa eu ver se foi o nosso presidente, peraí. Eu vi, esse aqui é legal, gostei aqui. Quem fez isso aqui tá de parabéns. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Olha isso aqui. Ficou legalzinho aqui, alguém botou aqui. Gostei, olha. Gostei. Botaram aqui, ó. Foi o doutor Paulo Faria, ó. Nós derrotamos o bolsonarismo. Uma das mais recentes polêmicas que Luiz Barroso se envolveu foi ter feito críticas ao bolsonarismo e reagindo a vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem. Olha aí. Aí o Bolsonaro, acho que foi o Bolsonaro que botou um negócio aqui interessante. Deixa eu ver aqui, se foi o presidente Bolsonaro. Peraí. Vamos ver se foi o Bolsonaro. Todo mundo fala isso aqui, ó. Barroso responde The Economist e nega ter dito derrotamos o bolsonarismo. O Barroso disse que ele nega ter dito isso. Como é que pode o Barroso ter negado isso? Eu comecei a nossa live com ele. Aqui, ó. O Bolsonaro postou. Aqui, ó. O acerto para a campanha de Humala foi com o Palocci e Lula, disse Marcelo Odebrecht. Dá para entender porque o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru? É uma pergunta. Aqui, pessoal, você pensa assim, porra, Fábio, como é que o Lula ele fez isso, né? Como é que o Lula ele
perdoa essa mulher, dá asilo político ao Brasil, se ela chegando no Brasil vai levantar da poeira todos esses questionamentos do Lula bandido, porque o Lula foi um daqueles que pediu para o Odebrecht entregar a mala de dinheiro para o Mala. Então, como é que ele faria isso? Então, muitas pessoas ontem, acertadamente, eu acho que vale a pena a gente fazer essa análise. Será que ela ameaçou o Lula? Eu acho que essa análise ela é pertinente. Será que não foi que o Lula realmente quis trazê-la? Será que ela ameaçou o Lula, dizendo que faria uma delação, dizendo que ela recebia as malas de dinheiro a mando do Lula nos apartamentos? Será que o Lula não teve escolha? Porque, cara, se você pensa, cara, o Lula, você pode chamar o Lula de analfabeto, você pode chamar o Lula de cachaceiro, tudo isso é verdade. Mas politicamente o Lula não é tão burro assim. O Lula não é um ingênuo na política. O cara é a terceira vez que ele está como presidente. Então você não vem chegar aqui e falar, porra, Fábio, o cara é um burrão, não entende nada de política. Aí você está sendo inocente. Você está sendo inocente, aí a inocência é sua. Então o Lula entende de política, ele entende das armações. O Lula foi aquele cara que falou que você tem que mentir mesmo porque as pessoas gostam de mentiroso. Então ele entende. Então, fazer o que ele fez para levantar questionamentos da Lava Jato não faz o menor sentido. Então eu acho que é válido o questionamento de que ele pode ter sido ameaçado. Ô Lula, ou você me leva, ou você me tira daqui, ou eu vou começar a falar as merdas que você fazia. Porque você que me dava essas malas de dinheiro. O dinheiro vinha de você, meu filho. Esse dinheiro que eu recebi aqui, eu só recebi por causa de você. Porque a própria jornalista lá que estava na Globo, dando a entrevista, ela falou, né, no livro dela, etc e tal, que o Lula pediu para o Odebrecht entregar o dinheiro para eles, para que eles ganhassem as eleições. Pessoas que não teriam ganhado as eleições se não fosse a ajuda do Lula, da corrupção do Lula. E aquela coisa que eu falei ontem para vocês, né, esse negócio de mala de dinheiro chegando em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mala de dinheiro chegando para campanhas esquerdistas, que o próprio Poio Carvalho falou. Então eu acho que sim, é válido a gente questionar isso aí e olhar, ó, por que o Lula trouxe essa mulher? Então muitas pessoas estão falando, Fábio, certamente que ele foi ameaçado e se não falasse, se não fizesse o que fez, ele seria denunciado. Mas ia adiantar alguma coisa? Provavelmente que não, porque o Brasil virou um bordel, né? A nossa justiça virou um bordel. Quer dizer, a nossa justiça é isso aí, não existe mais justiça. O ministro da Justiça, o ministro da Suprema Corte, ele, por birra, ele solta um traficante internacional. Esperar do quê? Esperar o quê? Quando você tem um ministro da Suprema Corte que solta um criminoso internacional, aí o outro juiz da Suprema Corte, ele diz que nunca falou que nós derrotamos o bolsonarismo. Aí você fala, porra, como é que nunca falou que nós derrotamos o bolsonarismo? Como é que nunca? Deixa eu ver aqui onde está aqui, ó. Eu fico pensando assim, mas como é que pode, né? Como é que pode isso? Então, como é que pode nós... Eu nunca falei nós derrotamos o Bolsonaro. Como é que isso é possível? Né? Como é que isso é possível? Tá aqui, ó. Barroso responde economista e nega ter dito derrotamos o bolsonarismo. Pessoal, como é que alguém pode falar isso? Cara, eu fico olhando assim e falo, meu Deus do céu, cara. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Realmente não é possível uma coisa dessa. Eu fico assim, rapaz, tô vendo isso. É verdade isso? É verdade que ele falou? Não é possível. Então quer dizer que nós nunca
derrotamos o bolsonarismo. É sério. A Economist. A Economist falando isso. Né? Vamos ver aqui os erros aqui supostos. Espera aí que não está abrindo. Aí abriu. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui os erros supostos. Jurista lista 8 erros da nota de Barroso a The Economist. André Marcilli afirma que não cabe a um tribunal debater com a imprensa e, portanto, o presidente da corte não respeita o dever de impessoalidade. Esse Marcilli está dando um show. O jurista André Marcilli analisou a nota publicada pelo presidente do Supremo Tribunal, o Luiz Roberto Barroso, que negou a revista britânica The Economist ter dito: vencemos o bolsonarismo. Cara, eu nunca. Olha só, ele disse que vencemos o. Ele falou que não falou isso, tá bom. Pessoal, ele disse que não falou isso. Olha aqui, pessoal. Quem é que é essa pessoa aqui? É porque pode ser um sósia, né? Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Aqui eu preciso mandar uma mensagem para o Barroso. Barroso, de fato, você não derrotou o bolsonarismo. De fato, o bolsonarismo não está derrotado. O bolsonarismo está mais forte do que nunca, tá? Então isso é fato. Não houve a derrota do bolsonarismo. Mas você falou. Você falou, Barroso. Você falou. Você é um mentiroso quanto mais. Você e o Alexandre de Moraes são 2 mentirosos da corte. O Alexandre de Moraes mentiu várias vezes, e eu lembro aqui, quando o Alexandre de Moraes, esse mentiroso, ele disse que o presidente Donald Trump, ele gosta das urnas eletrônicas. Sendo que uma semana depois, saiu nos Estados Unidos que a diretora da inteligência americana disse que as máquinas podem ser hackeadas e que nós deveríamos ter cédulas para voto. Então o cara é um mentiroso. Todo mundo sabe que o presidente Donald Trump é contra as caixinhas. Todo mundo sabe disso. Mas o Alexandre de Moraes disse que não, que o Trump estava elogiando o sistema eleitoral. Mentiroso. E aí você vem o Barroso, diz que ele não falou que nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma mentira. Cadê? Vão se autocolocar no negócio lá do fake news? Porque isso é uma mentira cabulosa, né? Você tá ficando maluco, você tava bêbado. Como é que você me fala uma merda dessa? Todo mundo vê o seu vídeo. O seu vídeo está claro, contextualizado. Você diz: nós derrotamos o bolsonarismo. E também você falou: perdeu o mané numa mola. As 2 falas que a gente bota aqui é você falando do bolsonarismo. Quem perdeu fomos nós, bolsonarismo, supostamente. E você derrotou o Bolsonaro nas urnas. Agora, quando você fala nós derrotamos, então você derrotou o Bolsonaro nas urnas. É isso que você está falando. Então a gente entende disso. Mas o bolsonarismo não foi derrotado. O bolsonarismo continua firme e forte, tá? Só para que você entenda. Então, você pode alegar que você errou, porque o bolsonarismo segue firme e forte. Mas que você disse que derrotou o bolsonarismo, você disse. O jurista André Marcilli analisou a nota publicada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em que negou a revista britânica The Economist ter dito: vencemos o bolsonarismo. Barroso respondeu a reportagem do Brasil Supreme Court on Trial, quer dizer, o Brasil está no julgamento, o qual acusa o judiciário brasileiro de concentrar um poder excessivo, com destaque à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Para André Marcilli,
Não cabe ao tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial e que Barroso talvez não entenda o cargo que ocupa. É aquele problema, nós temos que entender que são canalhas ou são despreparados. Por exemplo, eu não tenho preparo para ser um ministro da Suprema Corte. Se o Bolsonaro tivesse me escolhido para ser um ministro da Suprema Corte, eu estava ferrado. Eu não saberia o que fazer. O Alexandre de Moraes, sendo um promotor, um advogado de porta de cadeia, será que ele está preparado para ser um ministro? Eu acho que existe o mau caratismo, mas também existe o despreparo. Eu acho que as duas coisas funcionam ali. E o Barroso a mesma coisa. O especialista pesquisador em liberdade de expressão sinalizou que o presidente do STF, ao usar a nota para defender colegas e sua própria atuação, não respeita o dever da impessoalidade, imposto pelo artigo 37 da Constituição. Todo agente público deveria ser punido em razão disso. Sim, deveria ser punido, como várias coisas erradas que ele sempre fala. Leia embaixo os 8 erros apontados. Então, estou pensando talvez abrir aqui o Twitter dele. Acho que eu vou abrir o Twitter do Marcílio, que tem os 8 erros. Né? Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver se abriu para vocês. Vamos lá no Twitter do Marcília. É melhor. Vamos lá. Aqui, ó, 8 erros. Aí vamos ver o 2. Diz não haver crise de confiança em relação ao STF. Errado. O Instituto de Opinião mostra que cerca de 50% das pessoas não confiam no STF no Sul. O índice beira 60%. Uma pesquisa que eu vi, somente 12% confiavam. 3. Diz que as decisões monocráticas são ratificadas pelo colegiado. Errado. Boa parte da decisão é tomada em inquéritos e a jurisprudência do STF veda os poucos recursos existentes, como HC, em caso de decisões monocráticas de ministro, o STF em inquéritos. 4. Que o X foi suspenso por falta de representante legal, não por portagem. Errado. Não explica que a falta de representante ocorreu porque o ministro Moraes ameaçou prendê-lo se não cumprisse ordens censórias de exclusão de conteúdo. 5. Diz que nunca foi dito nós derrotamos o bolsonarismo. Quem disse isso foram os eleitores? Errado. A frase dele, gravada no 12/7/23, em um evento da UNE, foi exatamente a seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. 6. Diz que a regra do pronunciamento penal é julgamento nas turmas, não no plenário. Errado. Essa regra, de vinda de regimento interno do STF, já mudou outras vezes. Não haveria nada de excepcional se ela fosse relativizada para julgamento do golpe. 7. Diz que quase todos os ministros já foram ofendidos por Bolsonaro e, por isso, não havia como afastar o julgamento de golpe. Errado. Os pedidos de afastamento diz respeito a um juiz ser vítima de uma suposta trama contra a sua vida, Moraes, e os outros terem se manifestado publicamente contra Bolsonaro, Dino, ou terem praticado de processos judiciais contra ele, Dino e Zanin. São casos específicos e com afastamento previsto em lei. Pessoal, exatamente. A crítica, se o presidente Bolsonaro ofende os togadinhos, isso aí, eles não podem ser se saírem do julgamento por causa disso. Não é isso que a direita fala, não é isso que as pessoas inteligentes falam. O que nós falamos é exatamente isso. O Alexandre de Moraes de ter sido vítima e o Dino e o Zanin são pessoas que eram contra ele, né? 8. Diz que a narrativa da revista é a mesma dos que tentaram o golpe. Errado. Se uma nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento, ainda em curso, já foi feito sem sabermos. Estamos diante de um teatro. O STF precisa se explicar imediatamente, né? Porque eles falam assim, ó, narrativa da revista é a mesma do que tentaram um golpe. Então ele afirma que houve uma tentativa de golpe, sendo que isso ainda não foi julgado. Quer dizer que, como a gente vem falando há muito tempo, é
um teatro. É um teatro. É só isso. É um teatro. Não tem nada de legal nisso aqui. É um teatro. Valeu, querida Desirê, se tornando membro do canal. Gostei do gato. Os meus gatos são muito interessantes. Gosto muito dos meus gatos. O gato, tem o gato que é o macho e a fêmea, né? São 2 gatos. E o boy, cara, aonde eu vou, ele vai atrás. Eu não sabia que gato era assim. É a primeira vez que eu tenho gato, tá, pessoal? Eu nunca tive gato na minha vida. Então é a primeira vez que eu tenho gato. E tenho 2 gatos. A gata, ela faz o que ela quiser, ela é totalmente independente, é incrível. O gato, aonde quer que eu vá, ele vai atrás. É pior do que meus cachorros. Meu cachorro é assim, né? Labrador é assim. Aonde você vai, o labrador vai. O gato é a mesma coisa. Aonde é que eu vá, ele vai atrás de mim. Ele vai atrás. É muito engraçado. É muito engraçado. Mas valeu, galera. Valeu. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida.